pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre Eu e Não Outra, A Vida Intensa de Hilda Hilst, a biografia dela, e 132 crônicas entre cascos e carícias da Hilda Hilst. Começar aqui por essa biografia da Laura Fogueira e do Isa Destre. Elas são duas pesquisadoras da obra da Hilda Hilst, estavam no mestrado, doutorado. Escreveram esse livro e coincidentemente ele saiu na mesma época em que a Hilda estava sendo homenageada na Fripp. Eu não conheço muito da obra da Hilda em si, eu comecei a ler um livro de entrevistas dela, li agora esse de crônicas e essa biografia, e eu entendo que ela é uma autora muito hermética, muito difícil, e por isso mesmo eu estou me debruçando muito mais na pessoa dela, na figura dela, em quem ela foi, para ir me arriscar e ir lendo a obra dela. Então, assim, eu acho que é importante ter contato com ela, conhecer essa figura, assim, que é uma pessoa super diferente, é uma mulher muito diferente, assim, e a proposta que ela deu para a vida dela, enfim, para escrever, eu acho muito significativo. Só que essa biografia não é muito, assim, para mim não foi legal. Eu achei muito simples, apesar de serem duas pesquisadoras sobre a Hilda. Elas entrevistaram pessoas muito significativas que conviveram com a Hilda, mas a gente não sente uma densidade, um aprofundamento. As passagens são muito rápidas, é um livro muito rápido de ler. E aí eu vi que realmente acaba não sendo uma biografia completa, assim, né? Eu acho que poderia ter mais, enfim. Tem muitos trechos de obras dela, de falas dela, que ocupam uma página inteira, enfim, aí a outra página vem em branco, aí depois vem um texto, aí vem as fotos, então é muita coisa para preencher espaço dentro daqui desse livro. E aqui, assim, a gente tem um vislumbre, né, dos avós da Hilda, do pai dela, que era um escritor também modernista, o fato dele ter enlouquecido, esquizofrenia, a relação dela com a mãe, as viagens que ela fazia para a Europa, enfim, né, a vida badalada, né, ela era uma moça rica, então ela vivenciou muito contexto de elite de São Paulo, de Campinas. Tanto é que ela se formou em Direito, mas ela nunca trabalhou, e ela nunca teve essa relação com o trabalho. Na verdade, ela trabalhou acho que por um mês, uma semana, alguma coisa assim, mas ela nunca foi de realmente viver essa lógica do trabalho que a gente conhece normalmente, pelo fato dela ter uma herança, enfim. Mas ela passou muitas dificuldades financeiras, mas eu acho que foi mais por uma falta de organização dela. Ela recebeu, assim, 10 mil reais em um período da vida dela, e ela saiu e comprou uma bolsa de 10 mil reais. Então, assim, ela tava precisando de dinheiro, recebe valor alto e gasta esse valor numa bolsa, assim. Aí depois se arrepende, enfim. Então ela tem essa relação complicada, assim, com as coisas, com as questões burocráticas. Sempre tinha alguém que tinha que estar ajudando ela. Fala das relações amorosas do que ela teve. Teve desse rapaz aqui que é super bonito. Foi alguém que realmente ela achava muito bonito, enfim, mas não deu certo. Se eu não me engano, ele era mais novo que ela e acabou vivendo um tempo juntos. Mostra o processo dela de envelhecimento, a relação dela com a obra, o quanto ela não foi reconhecida no Brasil, demorou muito tempo para ela vir à tona. Enfim, eu acho que a nível de conhecimento é uma boa, mas infelizmente deixou muito a desejar enquanto uma biografia. Enfim, eu esperava bem mais desse livro. Entre Cascos e Carícias dela, foram 2 anos no período que ela publicou no jornal. Ela publicava provavelmente um dia da semana corriqueira, se eu não me engano, terça-feira. Depois começou a sair nos domingos, um horário mais nobre. E era um modo dela estar divulgando a literatura dela, que é uma literatura muito difícil, muito hermética, para um país que a maior parte da população não tem essa relação com a leitura, e ao mesmo tempo falar um pouco do mito urbano, do mito popular do brasileiro. Então ela tem essa linguagem, essa relação com o povo brasileiro, do dia a dia, da pobreza, da periferia. Ela tem um olhar para isso, para esses costumes comuns nossos, e ela traz isso, assim, para pensar, para dar dicas, receitas, só que com um sarcasmo muito grande, ironia. Fala do sexo, ela joga aqui também textos dela mesmo que foram publicados, quando ela meio que não tinha o que escrever, né? Naquela semana ela fazia isso. Ela falava também dessa
relação complicada de que para jornal você tem um número de linhas, de palavras que você pode usar para caber dentro do encaixe, que vai ser impressa, então ela tinha essa relação também. Ela pensava muito politicamente, a podridão política, então, tipo, na década de 90 a gente já tinha muitas questões, assim, de uma barbárie política que ela traz à tona aqui, que, enfim, não mudou muita coisa desde então, parece que sempre foi assim, essa relação com a política, com a corrupção, enfim. Então é um livro muito interessante porque é um tanto próximo dela, mas ao mesmo tempo é cômico, é engraçado, é ácido, é conflitante também. Ela fala dos animais e ela também faz muitas denúncias de situações horripilantes, assim, que deixam um mal-estar muito grande. Enfim, é bem interessante para conhecer ela. Eu li um artigo do Rodrigo Santos de Oliveira chamado Almanaque de Mildezas de Defesa Poética nas Crônicas de Hilda Hilst. Ele mostra aqui que ela criou uma estrutura a partir dessas crônicas que fala dessa relação com receitas de remédio mesmo que vem na bula. Então ela dá umas receitas assim irônicas de como, sei lá, ser feliz, principalmente para senhoras idosas, de como elas podem contratar um massagista, homem, másculo, enfim. Ele fala também do dicionário hilstiano, né? Ela tem milhares de palavras para falar do pênis e da vagina, para falar de Deus, então são vários nomes assim para dar, né, sobre isso. E aí ele fala assim também nesse processo existencialista, sobre o estar, o pertencer, essa relação com a morte também, né? Ela tem inúmeros modos de tentar decifrar isso que é morte, isso que é Deus. Ele fala também dessa relação com o inominável, né? Ela sempre tenta trabalhar com isso que é inominável, e Deus é algo disso, do inominável também, assim como a morte. E isso, né? A poética de escritora diante da corrupção e descasos governamentais para a população brasileira. E aí ele diz que esse livro funciona como um palanque verborrágico para as denúncias sociais e políticas da época. E assim, tu sente ela vomitando aqui, e esse vômito que ela faz não é agradável, tu não sente prazer em ler o horror que ela denuncia, enfim, que são coisas muito pesadas que ela coloca aqui. Aí, um catálogo político, poético, que representa um mapeamento árido das mazelas nacionais. E aí, essa coisa também do riso, né? Inserir o riso como válvula socioculturalmente necessária, proporcionada durante a leitura dos textos, né? Então, assim, ela sempre tem essa ironia, essa coisa cômica que a gente ri da desgraça, e realmente é um rir da desgraça que ela propõe aqui. Ela não, assim, cascos e carícias, né? Realmente tem muito casco aqui nesses textos dela, tu se sente atingido mal com a leitura, não é prazerosa, enfim, o tempo todo. Até o modo cômico dela é muito pesado, assim como ela pega. E aí esse livro pode ser denominado também como uma pequena enciclopédia das classes populares, pela perspectiva esdrúxula que ela coloca aqui também, né, para pensar culturalmente o povo brasileiro. Essa mulher, ela é ácida, ela é rude também, né, ela tem esse lado rude. Ela é lúcida demais, assim, extremamente inteligente, intelectual, pra caramba, assim, lê muito. E ela exige, de certo modo, isso da gente. Não tem papas na língua, pega pesado mesmo. Nem o aperfeiçoamento das máquinas, nem os truques dos economistas, e eu, Hilda, acrescento dos políticos, podem fazê-lo. Para termos uma civilização viva, precisamos possuir corações civilizados. Então ela sempre mostra assim, o nosso pior lado, de certo modo, né? Ela pensa a existência humana, ela pensa questões sociais, e enfim. Mas isso vai variando muito, né? Tem textos que são bem herméticos, com uma linguagem assim diferente. Ela diz: absorto, centrado no nó das trigonometrias, meditando múltiplos quadriláteros, centrado ele mesmo no quadrado do quarto, as superfícies de cal, os triângulos de acrílico suspensos no espaço por uns fios finos, os polígonos. Isaio, matemático, sobrou-lhe peluginoso, inquietou-se quando descobriu o porco, escuro mole nas coxas diminutas e enrugadas, existindo aos roncos e em curtas corridas gordas, enfim. Aí ela vai falar dessa relação com esse porco. É isso, gente, é bem
louco, hermético, verdadeiro, é esdrúxulo, é poético, enfim. É de uma denúncia também. É isso. Encerrava por aqui, até o próximo vídeo. Tchau.